A gente começa o programa de hoje com um assunto, um tema que está muito presente na mídia local e na vida de muitas mulheres também, minha gente. A violência doméstica. Nos últimos dias, a gente viu aí nas redes sociais, na imprensa, o caso da médica e influenciadora Rafaela Brilhante, que denunciou o marido, o cantor João Lima. A vítima teve coragem, denunciou. Hoje, o João Lima se apresentou na Delegacia da Mulher e foi preso, Fábio. Pois é, vídeos foram divulgados aí nas redes sociais que nós não vamos mostrar aqui em respeito a você, a vítima, e também porque nós não vamos apenas falar sobre esse caso especificamente. Afinal de contas, infelizmente, os números de violência doméstica, os números de violência contra a mulher só crescem. E isso é terrível, né? Existem muitas Rafaelas que estão espalhadas pelo nosso estado e pelo Brasil de forma geral, que sofrem violência e não têm força para falar. Mas como esses sinais podem passar aí desapercebidos no período do namoro, né? Como isso acaba se tornando, talvez, uma dependência emocional. A gente precisa compreender tudo isso, inclusive após o casamento. Como é que isso se dá, né? Como o impacto dessa violência afeta não apenas a vítima, mas também toda a rede de apoio que fica desesperada numa hora como essa. Pois é, são perguntas, questionamentos muito comuns. E para ajudar a gente a entender melhor essas questões, a gente recebe aqui no estúdio, na Casa do Correio da Tarde, a psicóloga Larissa Bustoff. Ela atende diretamente mulheres vítimas de violência. Ela está aqui na nossa sala. Vamos lá, Vamos chegar ali pertinho, né, Fábio? Oi, Larissa. Boa tarde. Seja bem-vinda à casa aqui do Correio da Tarde. É um tema extremamente delicado. Eu, como mulher, eu fico assim até meio desconcertada. É difícil de falar. Você está do outro lado da situação, que nem conhece, né? A vítima ou o casal, a gente já se comove com a situação naturalmente, porque é como se fosse um pouquinho com a gente também, né, Larissa? Acaba sendo uma forma de empatia, mas também um alerta, assim, de um sinal de alerta constante para nós desde muito cedo. E com um caso como esse, ainda mais. Fábio falou sobre a questão do namoro, né, Fábio? Sim. Como é que faz para identificar cedo? É possível identificar cedo sinais de violência psicológica, por exemplo, ou que algo não está indo muito bem, Larissa? Boa tarde, né, a todos que estão aqui conosco. É um momento muito delicado, né, pra gente estar falando, mas é muito importante. Então, antes de te responder, eu queria parabenizar, né, por estar trazendo essa temática dessa forma. Porque a informação que a gente vai passar agora é o que liberta as mulheres e tira elas desse contexto. Então, sim, é possível identificar. Como? A partir do momento que cerceia a liberdade, sabe, Bruno? Sabe, Fábio? Aquele momento onde, eu gostaria de almoçar com a minha mãe. Não, almoça comigo hoje? Eu tô tão sozinho, tô com dor de cabeça. Ou, por exemplo, né, como foi citado, até a questão da academia, não pode ir pra academia sozinha. A mulher é livre, ela pode fazer o que quiser, né? Assim, é um discurso que a gente já prega muito, mas nos pequenos sinais, onde a mulher se sente incomodada, aquele pequeno incômodo, ele já é um sinal de alerta para você prestar atenção se está desrespeitando os seus limites, se está ferindo os seus valores, se está ferindo muitas vezes aquilo que você já viveu em família, que era uma família saudável, ou se está repetindo os seus padrões familiares. Poxa, o casamento dos meus pais era assim, não era algo que eu gostaria para a minha vida. Às vezes a gente acaba, não, eu vou relevar aqui, não está me deixando ir para a academia, eu vou só com ele mesmo. Eu queria sair com minhas amigas hoje à noite. Não deixou? Tá bom, eu vou sair com ele. E aí eu chamo minhas amigas. A gente vai perdendo a nossa liberdade, eu digo a gente como mulher mesmo, porque realmente a gente é um pouco de Rafaela, cada um sente um pouco disso, é impossível não estar sendo emocionado, invadido por essa situação. E isso entra desde a violência psicológica, né, que tem toda aquela manipulação, aquela conversa, que você vai ficando com peso na consciência, com medo, desde a física, que às vezes é um tapinha ali, que você brincando, bateu, que assim, você já sente estranho, mas não foi tão grande o suficiente para você gritar ou para as pessoas verem, mas foi pequeno o suficiente para ela incomodar, né? E aí sim, as várias outras, né? Que já estão dentro da Lei Maria da Penha, da patrimonial, né? Que às vezes você trabalha o dia inteiro, a semana toda, desde que eu administro as contas, né? As contas da casa, às vezes nem é casado ainda, mas eu que administro, né? Me dê aí suas contas que eu vou pagar, quanto é que você está recebendo? Então vai entrando na violência patrimonial, às vezes está na roda de amigos, e aí faz piadas, né? Que ferem ali a integridade da mulher, então a gente já entra na violência moral, então aí a gente já tem a psicológica, a física, a moral, a patrimonial e, além de tudo, a sexual, que as pessoas acham que
é dever da mulher, né, satisfazer o homem, estar sempre disposta. E a sexual envolve tudo, né, desde o beijo até realmente o ato em si. Então, são muitos sinais que aos pouquinhos, como as mulheres são ensinadas a dizer sim sempre para tudo, às vezes elas não sabem que isso é violência. Mas, né, eu tô aqui junto com vocês para trazer essa informação de que sim, que é violência. Quando incomodar, quando mexer com a liberdade, quando mexer com seus limites, traga atenção, converse com alguém de confiança, que pode ser que esse seja um sinal de violência. Isso gera uma dependência emocional muito grande, né? Às vezes, tem relatos de mulheres que nem detectam durante o namoro. E quando se casa, né? Porque existe o compromisso do casamento, há uma transição do namoro para o casamento. E aí, por que a violência piora depois de um laço matrimonial como o do casamento? Como é que isso se dá? Por que isso se dá? Por que isso se intensifica? Sim. Fábio, na verdade, é onde o homem ele se sente mais seguro, né? Porque, veja, no começo de uma relação, nós aqui, as pessoas que estão nos assistindo, ninguém começa na relação mostrando o seu pior, né? Vai mostrando ali, olha, eu sou legal, vou lhe dar um buquê de flores, vamos sair para jantar, quero conhecer sua família, sou um homem de família, vou pedir a sua mão aos seus pais, vou fazer um belo discurso lindo, vou fazer uma grande homenagem, né, em público. Então, tudo é muito encantador, né? Sobretudo quando as mulheres sonham com o princípio encantado, né? Porque a gente sonha, né, com um padrão, né, que é construído na sociedade, que o homem vai pedir aos nossos pais, né, que tem aquela tradição, assim, que já é construída na sociedade. Então, quando ele vai atendendo os critérios e vai mostrando essa parte boa, ele ganha pertencimento e confiança. Então, a partir do momento que, por exemplo, ele traz um pouquinho dessa violência velada, né? Traz um pouco dessa violência psicológica, ele vai percebendo, ela liberou isso aqui. Eu já estou percebendo que ela parou de sair com as amigas. Mas não é nada muito grande, não é nada muito catastrófico, né? São pequenas sessões. E aí, quando ele chega no casamento, para ele eu consegui a mão dela. Então, a gente agora tem um compromisso e agora tudo que é meu é dela, tudo que é dela é meu. Então, a partir daí, ele toma esse espaço. E aí, ele pode ser o que ele quiser, entre aspas, entendeu? Para ele, é como se ele pudesse dominar. Então, ele vai conquistando. Quando ele chega nesse espaço, para ele é tipo assim, aquela parte não importa mais, porque eu já conquistei o que eu precisava. Então, agora eu posso... Uma propriedade, exatamente, né? Se sente... Eu preciso confessar que eu estou extremamente tocada com esse assunto. Eu já conhecia a Rafaela pelas redes sociais, o João Lima também, já entrevistei em algumas oportunidades. Eu já vivi um relacionamento tóxico e abusivo, não passei pela violência, graças a Deus. E eu só percebi que eu estava numa relação tóxica e abusiva quando eu saí dela. Isso é muito delicado, gente, assim. E que, assim, é tão importante a gente falar sobre isso para que outras pessoas não passem por isso. Identificar os sinais é muito necessário, é muito importante. Se a pessoa percebe esses sinais e não consegue falar, porque foi o meu caso, eu não conseguia falar nem com a minha melhor amiga, que é a minha mãe. Eu não tinha coragem, porque eu achava que a culpa era minha, e isso é muito comum de acontecer. E eu só percebi, eu consegui quebrar esse ciclo depois dessa relação, e de perceber, de estudar sobre o assunto. Eu percebi e eu quebrei esse ciclo, nunca mais eu voltei a ter uma relação dessa forma, porque você sabe até onde vai o seu limite. Como denunciar, como ter coragem de falar e romper esse ciclo também, Larissa. Bruna, parabéns pela coragem. Não é fácil ter. E eu queria falar para as mulheres que nos assistem que não se sintam culpadas, não se sintam envergonhadas e não se sintam piores porque vocês não conseguiram. A gente tem aqui o caso de Bruna, o próprio relato, né, o autorrelato. O relato de Rafaela, né, que a gente até chama de Rafa, né, com carinho, que ela teve essa coragem, foi lá sozinha. Mas se você não tem, não se culpe, não se sinta pior. A gente está aqui para ajudar você. Então, eu queria passar uma mensagem para as pessoas que estão sofrendo violência e para as pessoas que estão percebendo que outras estão sofrendo violência. Porque se tem alguém que está sofrendo violência da gente, Bruna, a gente percebe. A gente só não percebe se a gente não estiver prestando atenção na pessoa. O que acontece é que, às vezes, as pessoas veem que a vítima está sofrendo, mas não querem entrar. Né? Aquela velha história de que em briga de marido e mulher não se mete a colher. Hoje em dia isso acabou, se mete sim. Então, diz que 180... certo? Para a central de atendimento à mulher. Ou se tiver uma emergência, escutou a vizinha gritando, viu que aconteceu alguma coisa específica, liga 190 para poder diretamente a polícia realmente ir lá. As mulheres podem procurar, podem ir sozinha, pode chamar a amiga, pode chamar a avó, pode ligar, certo? Pode ligar para a Secretaria da Mulher,
para a Delegacia da Mulher ou a Delegacia de Polícia Civil mesmo, do seu município, né, de acordo com cada cidade que estiver disponível. Pode ir ao Centro de Referência de Atendimento Especializado da Mulher ou Centro de Referência Especializado de Assistente Social, que também atende esse público. E, sobretudo, falar com a pessoa de confiança que estiver perto, né? Seja a mãe, seja a avó, seja amiga, seja um professor, seja um médico, né? Então, esses serviços que existem tanto na rede pública quanto na rede privada, eles estão ali também para encaminhar esse caso, para buscar ajuda, para fazer um relatório, para sinalizar e auxiliar de certa forma. Então, para além dos canais tradicionais, se for difícil essa exposição, fala com alguém que está perto. E aí eu vou além. Manda no nosso Instagram, no direct, não é? A gente que já passou por isso, porque a gente faz o encaminhamento no da TV, no do programa, no de Bruna. Manda pra gente, só fala, não deixa de falar. Porque se você deixar de falar, o ciclo da violência não vai ser interrompido. Não se quebra, é muito, muito importante a gente falar sempre sobre esse assunto. Peço perdão pela emoção, sai um pouquinho a Bruna apresentadora. Eu queria parabenizar a Bruna mulher aqui, porque a gente realmente se compadece dessas histórias. É um caso público, né? De pessoas públicas e, infelizmente, precisa acontecer algo desse tipo para que outras pessoas sejam alertadas também e que, de certa forma, consigam identificar, poxa, opa, sinal de alerta aqui, está acontecendo comigo também, eu preciso quebrar esse ciclo, eu preciso denunciar. O medo é constante, mas é preciso quebrar o ciclo, né? Sim. Parabéns, Bruna. Obrigada. Sabe por que a gente tem que... Bruna é sempre muito reservada, é muito polida, é muito linda. Eu tenho um orgulho gigantesco de trabalhar com Bruna, principalmente pelo exemplo que ela nos dá. E você trazer essa sua realidade em TV aberta, isso é uma coisa, assim, fenomenal. A minha admiração por você enquanto mulher já é gigantesca pelo próprio existir de Bruna e por essa superação, gente. Isso é um alerta, de fato, mas em tom de abraço para você, mulher que está passando por isso agora. Quantas mulheres não estão passando por isso e que precisam desse alerta, não têm coragem ou não estão percebendo? Então, Larissa, eu queria que você dissesse aí, passasse uma mensagem importante para aquela mulher que está acuada, que está com medo. Essa mensagem é especial para elas. De que forma elas podem se libertar? Porque isso requer uma libertação, né? Sim. Em primeiro lugar, realmente falar com alguém. Não é à toa que nas campanhas de violência a gente fala que quebre o silêncio, né? Porque realmente falar é importante. Muitas vezes, Fábio, elas não vão conseguir ir na delegacia ou ir realmente no CREAS, né? Enfim, no centro específico de atendimento relacionado à violência. Mas procurar qualquer tipo de pessoa que possa oferecer essa ajuda. Algum familiar, um amigo, né? Uma pessoa de confiança, né? E eu até me disponibilizo, pode me buscar, porque eu vou fazer esse encaminhamento, né? A gente pode fazer esse encaminhamento. O medo, Fábio, é de que às vezes a minha bisavó viveu, a minha avó viveu, a minha mãe viveu. Então, às vezes eu escuto a Bruna falando aqui, eu penso, existe algo diferente, existe saída. Esse relacionamento é diferente. Então, através dessa nossa conversa aqui, a mensagem que eu deixo para as pessoas é que existe saída. Você pode sair disso. Eu sei que falar é delicado. Talvez você esteja escutando e pensando, você não sabe o risco que eu passo. Então, eu quero lhe dizer que eu sei o risco que você passa. Não estou dizendo para ninguém fazer nenhum tipo de ação irresponsável, porque às vezes você mora com o agressor, então é muito delicado. Mas em qualquer oportunidade que você tiver, às vezes você vai no mercado, às vezes você vai na academia, você vai na casa da sua mãe. Às vezes você não pode contar com a sua mãe, mas vai na casa da sua mãe, e na casa da sua mãe ligue para uma amiga, do banheiro, de onde você puder, com cautela, com responsabilidade, mas busque alguém. Manda uma mensagem no Instagram. Assim, faça qualquer tipo de sinal ou então receba ajuda, que às vezes as pessoas oferecem e a vítima não consegue receber. Eu sei que é muito difícil, a gente está falando aqui, parece que é simples, mas não é. Eu sei que não é, eu lido com isso diariamente. Temos aqui uma pessoa muito corajosa, tanto em viver quanto em se expor, né? Mas a gente entende a dor que está lá dentro, que acha que não vale mais a pena, às vezes, nem viver. Mas tem vida ainda e tem como você sair dessa situação. Tem uma rede de apoio que o município oferece, que as pessoas oferecem para que você possa sair desse ciclo de violência e, sobretudo, a lei está do seu lado. Muito bem. A gente falou aqui, né, sobre os sinais de violência, como identificar esses sinais e os vários tipos de violência também, né? As formas de denunciar também.
interessante falar também sobre o pós, né? A gente nem espera que ninguém passe por esse tipo de situação. Mas as pessoas impactadas por qualquer que seja o tipo de violência, sobretudo as mulheres, elas precisam de acolhimento depois de romper esse ciclo, né, Larissa? Seja com ajuda psicológica, a própria rede de apoio é impactada diretamente. A gente viu aí, né, os depoimentos da mãe da Rafaela, né, o pai, que também nem quer falar sobre o assunto, mas certamente está sofrendo muito com essa situação. Então acaba que é um ciclo aí de sofrimento para muita gente e que essas pessoas precisam ser, de certa forma, acolhidas e direcionadas também pós-violência, né? Às vezes às vezes não, né? Quase sempre. Até a rede de apoio precisa de apoio. Sim. Por exemplo, né, no caso, você passou a situação, então se eu vou lhe acolher, às vezes eu preciso levar para o meu acompanhamento psicológico para poder ter condições. Porque a gente lida com isso todos os dias, mas não é fácil, nunca dá para normalizar. É sempre difícil, é sempre doloroso escutar esse tipo de situação. Então, mesmo lidando com situações, a gente precisa de apoio para lidar com essas situações. E, sobretudo, a família, os amigos, porque às vezes acha que é frescura, que não é uma dor válida, que a coisa que eu mais li esses dias, que foi a mais dolorosa, que foi, mas ela percebeu antes. Né? Ela não percebeu antes, como é que ela foi para o casamento, né, Fábio? Como se fosse a coisa mais fácil do mundo. Não, ela não deveria ter casado. Mas todo mundo em nossas relações, a gente vai relevando situações que a gente não imagina que a pessoa vai chegar nesse tipo de nível, né? Então, a gente precisa de sabedoria, né, de maturidade para lidar com esse tipo de situação e olhar para a pessoa, às vezes nem se colocar no lugar dela, mas só não julgá-la, né? Entender a realidade dela e deixar ela viver e apoiar. Se você não tem como apoiar, então tudo bem, fica fora. Às vezes tem gente que não tem condições de apoiar, então tudo bem. Se retira, mas não piora a situação daquela menina. Porque imagina aquela mulher que está ali, escolhendo ter coragem, está levando um monte de bomba, né, em cima, assim. Porque ao invés de ser apoiada e levantada, está sendo por uma parte, mas está levando esse hate, né, que a gente sabe da internet. Então, assim, é muito difícil, mas essa parte da rede de apoio é essencial, né, para ter essa preparação do pós. Não só para ela, mas para a mulher também, porque a mulher vai precisar coisas básicas, se alimentar bem, conseguir se alimentar, procurar exercício físico, fazer exames médicos, para além do acompanhamento psicológico, se precisar ir para um psiquiatra, e aí tem toda a quebra de tabu, porque às vezes a rede de apoio diz, não precisa. Você já se separou, tá bem. É um trauma, né? Mas, às vezes são anos. Precisa ser trabalhado. Faça o seguinte, Larissa se disponibilizou a ajudar em todos os aspectos, principalmente no quesito informação. Então, segue ela lá nas redes sociais, @Larissa Bustorff. Tá aí bem direitinho, tá vendo? É um nome um pouquinho difícil, mas tá aí bem direitinho como é que tá. Tem uma fotinha do @ dela que tá aqui, ó. E qualquer coisa, procura ela, né, Bruna? Larissa, muito obrigada pelos esclarecimentos e uma boa semana para você. Obrigada. Até a próxima.